Responsabilidade civil e responsabilidade penal. Como que elas se caracterizam e se distinguem? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu trato dos elementos de configuração da responsabilidade civil e da responsabilidade penal. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre aquilo que caracteriza e distingue a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Veja, a gente sabe que responsabilidade civil e responsabilidade penal têm âmbitos diversos de apuração, também implicam aí a possibilidade de aplicação de sanções de natureza diversa, tudo mais. Na responsabilidade penal você pode ter aí uma supressão penal de liberdade, por exemplo, prisão, né? O que é algo absolutamente excepcional no âmbito da responsabilidade civil, né? Uma medida de prisão. A gente tem atualmente lá só a previsão do devedor de alimentos, ainda assim não como uma medida de caráter punitivo, e sim uma medida de caráter coercitivo. Isso tem aí uma série de consequências práticas e tudo mais. Não é bem sobre isso que a gente quer conversar hoje, e sim sobre os elementos de configuração, essa perspectiva de caracterização e de diferenciação. E aí a gente vê lá a responsabilidade civil, a gente tem como elementos de configuração da responsabilidade civil uma conduta do agente, um dano e um nexo de causalidade entre uma coisa e outra. Então veja, a conduta do agente lesante pode ser uma conduta positiva, uma conduta comissiva ou uma conduta negativa, um dano que a vítima sofre, né? Então, uma pessoa causando dano a outra, não é isso? Conduta comissiva ou omissiva, fazer ou não fazer, um dano que outra pessoa sofre, e um nexo de causalidade entre uma coisa e outra. Veja, o dano decorre da conduta. Tá? E de maneira bastante simples, é claro, a gente pode conversar em outras oportunidades de maneira mais aprofundada sobre cada um desses elementos. Bom, então a gente tem até aqui na responsabilidade civil 3 elementos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre aquela conduta e o dano. Veja que o elemento subjetivo do agente lesante, a culpa em sentido lato, que pode envolver o dolo também, ela é um elemento acidental aqui, não um elemento indispensável, pelo menos. Eu não estou entendendo nada, professor. Bom, é que na responsabilidade civil a gente tem a possibilidade de responsabilidade objetiva, que é a responsabilidade sem culpa, a responsabilidade independentemente de elemento subjetivo do agente lesante. Não precisa de intenção de causar o dano, nem tampouco de negligência, imprudência e imperícia. Veja, a responsabilidade objetiva no âmbito civil, ela é excepcional. Se a gente olha lá o parágrafo único do artigo 927, em regra, a configuração de responsabilidade também no âmbito civil depende da aferição do elemento subjetivo, ou seja, de culpa em sentido lato, né, de negligência, imprudência, imperícia, ou então de dolo, de intenção de lesar. Em regra depende, mas há hipóteses em que isso é dispensado. Quando a atividade do agente lesante ela envolve um risco extraordinário, ou então quando há previsão específica na legislação. A gente tem previsão de responsabilidade objetiva lá nas relações de consumo em geral, por exemplo, no artigo 932 do Código Civil, a gente tem lá uma lista de hipóteses que configuram responsabilidade civil objetiva também, e na legislação por aí a gente tem uma série dessas hipóteses, tá certo? Então,
retomando aqui, a gente tem, para que seja configurada a responsabilidade civil, pelo menos conduta, dano, nexo de causalidade. E, na maior parte das vezes, mas não necessariamente porque a lei pode dispensar, o elemento subjetivo, a culpa ou o dolo. De maneira que, veja você, a gente tem a possibilidade de configuração de responsabilidade civil sem culpa, mas não tem possibilidade de configuração de responsabilidade civil sem dano, porque isso implica enriquecimento sem causa, que é vedado aí pelo nosso ordenamento. Então, assim, quase aconteceu o dano. Não tem configuração de responsabilidade civil e aí não tem dever de indenizar. Se não tem dano, não tem indenização. A gente pode até olhar lá o artigo 944, né, parâmetro geral aí de arbitramento de indenização é a extensão e a profundidade do dano. Beleza? Então, aqui na responsabilidade civil, a gente não tem responsabilidade civil sem dano, a gente tem a possibilidade de responsabilidade civil sem culpa. Quando a gente compara isso lá com a responsabilidade penal, veja, a gente não tem responsabilidade penal sem culpa, sem elemento subjetivo do agente. Há quem fale da possibilidade de imputação objetiva e tudo mais, são outros 500, mas não de responsabilidade objetiva neste sentido de que absolutamente independe aí de uma culpa em sentido lato ou de uma intenção de causar o resultado danoso por parte do agente lesante. A gente não tem uma responsabilidade penal de resultados, simplesmente. E essa é uma distinção bastante importante em relação à responsabilidade civil, como nós acabamos de ver. Por outro lado, a gente não tem responsabilidade civil sem dano e tem a possibilidade de responsabilidade penal sem dano. Nossa, professor, como assim? A gente tem a responsabilidade penal pelo tal perigo de dano, que é a possibilidade de responsabilidade penal nos crimes tentados. Não se alcançou o resultado danoso pretendido, mas houve aí um perigo de dano, a possibilidade de responsabilidade penal sem dano, não a possibilidade de configuração de responsabilidade civil. Tá certo? Eu queria te convidar a contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e por que é que você chegou a esse vídeo, se você é estudante de direito, se você já é formado, se você é de outra área e é curioso sobre o assunto, se você tem algum processo em que essa é uma questão ventilada, conta aqui para mim, até para na medida do possível a gente poder interagir um pouco, por favor, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo sobre a finalidade do direito. E também queria te pedir, por favor, de novo, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo conteúdo para cá, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau!